Meu nome é Giuliane Hipólito, eu sou da ADM Recursos Humanos. Eu, na verdade, estou aqui em nome da HSM para agradecer a todos vocês pela presença. Essa é a 11ª edição da HSM, e anualmente há um espaço que acontece concomitantemente ao palco principal, que é esse espaço da CBN. Hoje a gente deve permanecer aí pelo dia todo, com algumas palestras. E antes da gente introduzir não só os participantes, como o tema dessa palestra, eu gostaria de agradecer, primeiramente, a presença de vocês e também agradecer a CBN pelo espaço e pelo convite, a ADM Recursos Humanos, especialmente. Agradecer também ao Mackenzie, que é patrocinador oficial aí desse espaço, né? E lembrar vocês de 2 detalhes importantes. Primeiro, que o que acontece aqui hoje está sendo transmitido ao vivo pela internet, e um recado que é o básico de sempre, mas não custa lembrá-los: por favor, desliguem o celular ou deixem num modo de vibracall para não interromper, enfim, para que todos possam ouvir a palestra. Eu também tenho um outro recado. No final da palestra vão ser sorteados aí alguns kits com alguns livros da CBN, e em 2 dos outros kits a gente tem 2 livros que são de autoria da Sofia Esteves, que é a nossa primeira palestrante, que eu já vou apresentar. Então, no final, vocês receberam uma senha e vai haver um sorteio. Tá bom? Então, eu queria oficialmente introduzir aí a nossa primeira palestrante, a Sofia Esteves. Acredito que muitos de vocês conhecem, mas, para quem não conhece, a Sofia Esteves é fundadora da Companhia de Talentos e do Grupo DMRH. A Sofia, entre este papel, ela também faz parte de alguns conselhos, como o Clique Carreira, como a NextView. Ela também é professora convidada da Fundação Dom Cabral, do INSPER, e também ministra aulas na FIA. Então, eu queria convidar a Sofia Esteves para falar sobre a palestra Carreira, Você Está Cuidando da Sua. Bem-vinda. Gil. Você ficou falando meu currículo, me deu um cansaço, falei, acho que eu trabalho muito. Boa tarde, gente. Queria começar dizendo que eu estou super feliz de vocês estarem aqui. Obrigada por terem vindo. Eu espero que a gente possa aproveitar ao máximo nessa 1h30 com um tema que, no início, o tema é Carreira, Você Está Cuidando da Sua, que é um livro que a gente acabou de lançar, focado para o público jovem. Mas eu estou vendo que a gente tem 2 públicos aqui. Os jovens e o outro público, que é o público parecido comigo, que sabe qual é? Os jovens há mais tempo. Mas todos nós somos jovens, certo? Todos nós, no fundo, temos aí uma alma jovem e estamos o tempo inteiro em constante aprendizado. Então, só isso já nos faz jovem. Eu queria começar com uma pergunta para vocês. Porque eu não sei quem já assistiu alguma apresentação minha, mas eu odeio ficar falando sozinha. Então, eu gostaria muito que a gente pudesse interagir o tempo inteiro. Então, a hora que vocês quiserem falar, por favor, só levanta a mão para a gente garantir que o microfone chegue até vocês, tá bom? Mas a minha primeira pergunta é a seguinte: quem daqui sente que está cuidando da sua carreira? Ótimo, algumas pessoas. Deixa naquele mocinho lá de trás. Por que você... como é que você está cuidando da sua carreira? Eu estou procurando, na parte que eu trabalho, eu procuro buscar conhecimento, né, e estou estudando para isso também, para cada vez estar melhorando na minha carreira. Tem mais alguém que gostaria de falar? Que bom que você está aqui. Mais alguém que gostaria de falar? Como é que está como é que está planejando e desenvolvendo a sua carreira? Quem mais levantou a mão naquela hora? Ah, ela está lá. Eu acho que já só o fato de estarmos aqui já é Verdade. um indício de que estamos cuidando da carreira. Correndo atrás, né, de informação, de conhecimento. Você, até onde você chegou, você fez todas as coisas planejadas ou não? Como é que foi o teu desenvolvimento até aqui? Planejada. Foi planejada.
de estudar, de fazer cursos, de estar sempre atento, sempre lendo. Legal, se informando Se e informando, estudando. exatamente. Legal, obrigada. Colega atrás. Oi, a minha carreira não foi planejada desde o início, né? Eu sentia que a empresa que eu trabalhava, ela dava um pouco o direcionamento que a minha carreira ia. E eu vi no passado muitas empresas que o funcionário trabalhou durante inúmeros anos e, sei lá, no passado, multinacional, 20 anos de empresa, e sai da empresa e está meio perdido, não sabe o que fazer, exatamente porque não gerenciou bem a carreira, porque acabou deixando, assim, era um momento diferente também, mas deixou na mão da empresa e quando viu não conseguiu planejar da forma como deveria. Como deveria, e aí só depois, na hora que precisou, é que descobriu Teve que correr atrás. que estava a pé na carreira, né? Legal. Alguém mais quer contar? Olha, lá atrás. Deixa lá, depois vem para cá. Olá, boa tarde. Meu nome é Alexandro. Eu comecei a analisar melhor hoje, um pouco tardio, o que eu gostava mais de fazer a partir das minhas aptidões. Eu escutava mais os outros do que a mim próprio antes de me projetar ou antes de buscar fazer aquilo que eu gostava de fazer. Isso fez uma diferença muito grande na minha carreira, na minha vida profissional. Quando você diz, Alexandre, que você escutava mais os outros, era mais o que os outros estavam fazendo das suas carreiras, os desejos dos outros, ou o que os outros falavam que era o melhor para você? Nós temos, pelo menos, eu tive eu ouvi muito, né, do que se sugeriam, o que era melhor para mim fazer, o que seria mais interessante, o que o mercado buscava mais, qual era o profissional ideal, quais eram as características, ou até mesmo qual era o perfil ideal que o mercado buscava. Mas eu aprendi que não existe um perfil padrão, muito menos um perfil ideal. Existem diferenças e individualidades. E isso fez uma grande diferença. Hoje eu consigo projetar, planejar e buscar aquilo que me faz mais feliz na carreira. Que isso, para mim, é uma diferença muito grande. Isso me faz mais feliz hoje. Que bom ouvir isso, Alexandre. Está bem em linha com o que a gente vai conversar aqui hoje. Mais uma pessoa só e a gente começa o conteúdo. Olá. Boa tarde, José Boa tarde, Luiz. José Luiz. Pode-se falar também replanejando a carreira? Claro que podemos. Na verdade, eu fiz isso. Em determinado ponto, eu tinha um planejamento e decidi que, quando chegasse a determinada idade, eu ia replanejar. Hoje, eu me virei para a área acadêmica, área consultoria. Então, mudou a carreira. Mudou a carreira. Ótimo. Pegou toda a experiência anterior e agora estou devolvendo a experiência de outra forma. Que legal. Foi para a área. Você, então, era um profissional de mercado, do mundo corporativo, e agora está se dedicando a uma segunda carreira, sendo professor, sendo acadêmico, devolvendo o conhecimento que você teve para a escola, para os seus alunos. Que ótimo isso. Que bom. Obrigada, Zé Luiz. É isso, gente. Então, acho que a primeira coisa que acho que é gostoso a gente relembrar um pouco como base é o que é carreira, né? Eu trouxe um conceito, que é o conceito que a gente acredita que carreira é um processo contínuo, e não sei se dá para ver, processo contínuo está em azul, porque eu acho que talvez seja uma das palavras mais importantes daí, processo contínuo pelo qual os indivíduos progridem por meio de uma série de estágios. Cada um deles é caracterizado por um conjunto relativamente único de questões, temas e tarefas. Quer dizer, estágios, o que a gente está querendo dizer? Num determinado momento que você está estudando, você tem um determinado ponto para desenvolver. Depois, quando você já é um profissional, é outro. Quando você vai assumir uma posição de liderança, você já vai estar preocupado em fazer gestão de pessoas. Então, a carreira ela é um estágio contínuo de desenvolvimento. Muita gente, às vezes, confunde carreira com profissão. Acho que o Zé Luiz deu muito claramente essa analogia para a gente. Ele falou assim, olha, a minha carreira, eu tinha uma carreira como profissional e hoje eu estou na carreira de professor. Qual é a tua formação acadêmica? Administrador.
gerente de projetos. Então, ele tem a profissão de administração de empresas, desenvolveu a carreira dele em gerência de projetos e hoje está tendo uma outra carreira que, às vezes, ela pode acontecer simultaneamente, às vezes, ela pode acontecer em diferentes etapas. E cada uma delas, nós temos aprendizados para ter, ensinamentos, coisas para refletir, para até olhar para a gente mesmo e dizer se naquele estágio nós estamos felizes com aquilo que a gente está fazendo, porque às vezes eu costumo dizer que a gente entra no balde de tinta, você começa numa atividade, numa empresa, numa determinada função, e de repente você para e olha e diz assim, mas espera, será que eu estou tendo felicidade nisso que eu estou fazendo? Será que eu estou me desenvolvendo a contento daquilo que eu preciso para poder seguir os próximos passos, né? Então, esse momento de reflexão é para a vida inteira, né? Para quem é mais jovem que está começando, saiba que é uma discussão que todos os momentos da nossa vida a gente precisa ter. Aqui, o livro, né, que 6 de vocês vai ser sorteado dentro da sacolinha da CBN de livros. O livro Carreira, Você Está Cuidando da Sua, ele foi construído de que forma? Cada capítulo, e você mesmo é o primeiro capítulo, ele desenvolve uma função, um conteúdo que é você para com alguma coisa. E o primeiro é você com você mesmo, né? Olha a frase que o Marcelo Taz nos deu de presente para a capa do livro, tem coisas que nós temos que saber que não estão no Google. Pense nisso. Só entrando em você mesmo todos os dias da tua vida que você vai saber. Então, tem coisas que não adianta, como o colega falou, às vezes os outros falavam, né, Alexandro? Quando ele foi entrar em conexão com ele próprio, ele teve algumas respostas. E isso ninguém dá para a gente. E aí, quando a gente fala da carreira, a gente tem que fazer uma análise com 3 pontos que nós acreditamos que sejam fundamentais. O primeiro é, qual é o meu objetivo? Né? O que eu quero para mim? Por curto, médio e longo prazo. Às vezes, a gente não tem muita clareza disso. Depois eu posso até rapidamente contar a minha carreira para vocês, e vocês vão ver que eu não tinha clareza do que talvez eu queria uma coisa, fui planejando para uma coisa e saiu para outra completamente diferente. Mas a gente precisa ter um rumo. Quando a gente tem um rumo, por exemplo, vou dar um exemplo. Eu quero ser física, estudar física, quero trabalhar com física nuclear. Isso pode me trazer prazer, isso pode ser alguma coisa interessante para mim. Eu preciso analisar se eu tenho competências, né, se eu tenho as características desenvolvidas para trabalhar com um perfil mais analítico, um perfil de curiosidade, de estar sempre instigando, buscando informação. E se o mercado de trabalho que escopo o mercado de trabalho vai buscar para uma pessoa que faz física nuclear? Que características esse mercado precisa? Que oportunidades eu posso ter? O que eu preciso desenvolver a mais que o mercado de trabalho? Não adianta só eu olhar para mim e dizer aquilo que faz sentido para mim. Eu preciso olhar também para o mercado e ver o que é referência, o que é necessidade do mercado. É esse casamento dessas 3 coisas que vão fazer uma bola girar o tempo inteiro. Então, eu preciso saber o que eu quero, eu preciso olhar para mim e ver se eu tenho desenvolvido as competências que eu preciso para exercer determinada carreira, determinada função, e eu preciso também saber o que eu preciso desenvolver a mais, que plano eu tenho que ter de estudo, ou de conhecimento, de informação, de atividades que eu preciso desenvolver, e olhar se isso está coerente com aquilo que o mercado está buscando. Quando a gente fala de carreira, a gente fala de escolhas. Né? E eu trouxe aqui algumas coisas que escolher é manifestar uma preferência por alguma coisa. Escolher pressupõe uma decisão que contempla uma responsabilidade e tem um impacto. Escolher pressupõe ainda abdicar de alguma outra coisa. Quer dizer, quando você faz uma escolha na tua carreira, os outros caminhos, todas as outras estradas, você não vai conseguir percorrer. Isso, para os jovens que estão se formando agora, gente, está muito mais difícil. Porque quem é jovem há mais tempo, como eu, talvez a gente tinha um número de escolhas muito menor do que os jovens têm hoje para fazer. Né? Eu imagino que a maior parte de vocês, assim como eu, independente até do poder aquisitivo, quando entrava na faculdade,
já tinha que trabalhar. Às vezes, trabalhava até antes de começar a faculdade, porque precisava ajudar os pais. Muitos pais podiam até pagar a faculdade, mas era responsabilidade do filho contribuir para pagar a faculdade, para poder estudar. E, no final da faculdade, o que a gente fazia? O que a gente fazia quando a gente se formava? Trabalhava, né? Hoje, os jovens, muitos dizem assim, olha, como eu não sei o que eu quero, eu vou fazer um mochilão de 1 ano, ou eu vou emendar numa pós-graduação porque eu não me sinto totalmente preparado. Vocês sabem, hoje, já começa até antes da faculdade, né? Vocês sabem quantos cursos superiores existem no Brasil? Quem esteve aqui ontem, eu já contei, mas... Alguns milhares? Chuta. Quantos vocês acham? 5 mil? Mais ou menos. No Brasil, mais? 22 mil. 22 mil cursos superiores os nossos filhos ou vocês jovens têm hoje para escolher, né? E são cursos reconhecidos pelo MEC, em prática no mercado, em atividade no mercado, sendo dados pelas milhares de faculdades, né? Eu acho que, ultimamente, tem aberto mais universidade do que padaria no Brasil, né? Dependendo da região, está lá disputando. Então, quando a gente já faz uma escolha de uma profissão para escolher o curso que nós vamos fazer, a gente já está fazendo uma escolha que leva muita angústia, né? Que alguém contou para a gente que era um dos momentos mais difíceis da nossa vida, era o vestibular. Só que hoje é um momento muito difícil, mas tem outros mais difíceis. Hoje, para entrar num vestibular no Brasil, numa boa escola, você chega a ter 160, 170, até máximo 200 candidatos por vaga. Para entrar num programa de trainees, hoje, numa boa empresa no Brasil, vocês sabem quantos candidatos são por vaga? Em média, 2.000, 2.500. Neste momento que nós estamos aqui batendo papo, tem mais de 1 milhão de jovens em processo seletivo só com a Companhia de Talentos, só com a nossa empresa. 1 milhão de jovens brasileiros em processo seletivo. Nós temos quase 4.000 posições que nós estamos trabalhando. Talvez a gente não vá conseguir fechar todas as posições, tendo mais de 2.000 candidatos por vaga. Então, a gente tem que falar, sim, de escolhas. A gente tem que falar que, às vezes, a gente vai ter que abrir mão de algumas coisas para poder atingir o nosso objetivo principal. E, quando a gente tem que fazer uma escolha, a gente primeiro tem que examinar uma situação, pensar todas as alternativas, porque, se você não tem alternativa, não é uma escolha, né? Se não tem alternativa, não tem o que se preocupar. Ou tem, né? Então, você tem que analisar as suas alternativas, escolher, de fato, aquela que tem mais a ver com você, como o Alexandro falou. Num determinado momento, ele parou e escolheu o que era melhor para ele, não para os outros. E colocar isso em ação, porque, se você não coloca em ação, se você não toma uma atitude, ficou só no pensamento, não saiu do papel. E essa atitude, muitas vezes, ela é solitária. Essa atitude, muitas vezes, não é aquilo que teu marido quer, que teu pai, tua mãe querem, ou sonhou para vocês. Não é aquilo que a esposa, ou que o professor, né? Eu vejo tanto, às vezes, em escolas, professores falando, não, meu aluno vai ser acadêmico, vai ser cientista, vai ser pesquisador, né? Eu acho que as escolas têm que preparar para aquilo que seja melhor para cada um, né? Então, a gente precisa tomar uma atitude que, muitas vezes, pode não ser a que seja mais legal para os outros. Mas eu sempre falo que é melhor um dia, se não der certo a decisão que você tomou, a escolha que você tomou, é melhor você olhar para você mesmo e dizer assim, puxa, escolhi errado, do que olhar para o lado e dizer assim, você me fez tomar a decisão errada, você me obrigou a tomar uma decisão. Dá um vazio muito maior. Vocês concordam comigo? Sim? E aí, uma das coisas que, às vezes, a gente não se dá conta é assim, que a nossa história de vida, ela fala muito de nós. É onde a gente tem que começar a olhar, né? A gente fala tanto da tal das competências comportamentais, das atitudes que o mundo do trabalho busca. Não só o mundo do trabalho, o mundo, de uma maneira geral, hoje tem uma expectativa grande sobre todo mundo. E, assim, o que a gente gostava, de fato, de fazer quando era criança? O que brilhava os nossos olhos? Que atividade vocês desenvolveram, né? Quer dizer, hoje, para o jovem, é até mais difícil, porque, basicamente, ou joga videogame, ou televisão, está na internet.
E, muitas vezes, se conhece pouco. Isso faz com que os jovens hoje tenham um processo de maturidade muito postergado, que está dando um impacto muito grande no mercado. Mas a gente tem que olhar e saber daquilo que a gente gostava de brincar, o que a gente gostava de fazer nas horas que a gente tinha vaga, além de estudar, o que menos gostava e o que mais gostava quando estudava, que matéria mais gostava na escola, no cursinho ou na pós-graduação. Quais os momentos que já exerceu um papel de liderança? Muitas vezes a gente não percebe que, desde da época de escola, a gente exerce, muitas vezes, um papel de liderança no subgrupo, quando a gente tem uma atividade para fazer, mesmo na hora de organizar o futebol da escola, ou as Olimpíadas. Então, que momentos da nossa vida, às vezes até dentro da nossa família, a gente tem, em determinados momentos, que ocupar um papel de liderança dos nossos irmãos ou dos nossos primos. O que você fez até hoje que ajudou a sua carreira ou naquilo que deseja para a sua carreira? Né? Colocar de uma maneira racional, no papel, todas as atitudes que vocês tiveram, todos os cursos que vocês fizeram, todas as palestras que vocês se disponibilizaram a assistir, que movimentos mais importantes, às vezes, do conteúdo que vocês tiveram na palestra que vocês foram assistir ou no curso que vocês foram fazer, entender o que aquela força propulsora que te levou lá significa. Porque, se você foi, tem um significado para você. A tua história de vida, você também pode pegar alguns fatos marcantes que te marcaram na tua história e olhar. Uma coisa importante, eu estou vendo uma série de pessoas anotando, eu vou deixar disponível a apresentação para quem quiser. Tá? No final vai ter meu e-mail, eu posso mandar para quem quiser ou deixar com a HSM para enviar para vocês. Tá bom? Os eventos mais marcantes da vida de vocês, olhar para eles e dizer por que foi esse evento que mais se destacou para mim? O que aconteceu? Que sentimento eu tive? O que esse sentimento me despertou? Raiva, tristeza. Né? O meu marido ele é 7º filho de um casal, né? Ele tem 6 irmãos. Ele diz que, às vezes, eles entravam para uma reunião de família, ele saía rindo e o irmão chorando da mesma conversa com os pais. Escutaram as mesmas coisas, às vezes as mesmas broncas, mas saíam com sensações, sentimentos muito diferentes, porque nós somos diferentes. Então, que sentimento te despertou? O que você estava pensando naquele momento? Né? Ontem, até na palestra principal lá dentro, a gente estava falando do impacto do 11 de setembro. Né? Eu tenho certeza que todo mundo aqui lembra o que estava fazendo dia 11 de setembro de 2001. Você sabia, Juliana? Onde você estava? Eu estava na faculdade ainda, estava em uma aula e um professor, não o professor que estava dando aula, um professor de fora, ele entrou na sala para contar o que tinha acontecido e todo mundo parou a aula para ir assistir a televisão. Gerou um sentimento? Muito forte. Muito forte, né? Eu digo que, naquele dia, muitos pais de família quiseram sair correndo e voltar para casa para abraçar seus filhos, porque, naquele momento, podia ter sido qualquer um de nós naqueles prédios. Né? Então, gerou um sentimento, uma sensação que nos mobilizou para algo. O que você aprendeu com essa experiência? E esse evento mudou, por exemplo, falando de novo do 11 de setembro. Quer dizer, naquele momento, os jovens falam muito isso. Naquele momento do 11 de setembro, eu descobri que talvez não exista amanhã. Então, eu tenho que ser feliz hoje. Né? A gente fala muito da busca pela felicidade. Antes, como é que nossos avós falavam? Trabalhei a vida inteira, 30 anos, para, na aposentadoria, ser feliz. Não é? Levar minha senhora para Caldas Novas, né? Ou para Poços de Caldas. Né? Aí a gente ia ser feliz, aí ia fazer a viagem dos sonhos. Tal. Hoje, o que a gente faz? Ou alguns de nós. Né? Primeiro eu tenho prazer, vou buscar aquilo que me faz feliz, depois eu vou ver como é que eu pago a conta. Né? A gente foi para 2 extremos. Aqui, para os jovens que estão entrando agora no mercado de trabalho, nesse site, no Clique Carreira, é um portal de carreira para jovens, onde a gente discute reflexões de verdade sobre carreira. Tem esse inventário de personalidade, é um teste que pode te ajudar a olhar. Acho que, para as pessoas também mais velhas, quem não fez o Âncoras de Carreira pode fazer. Ele ajuda você a entrar dentro de você mesmo, te faz algumas perguntas e, no final, te dá uma devolutiva na hora. Quando você termina o teste, já sai um resultado para você, falando um pouquinho sobre objetivos a exercitar, como o principal objetivo é exercitar a percepção, a análise e tomada de decisão sobre a sua carreira profissional. Vale a pena fazer, a gente trouxe como dica.
E aí, quando a gente fala de carreira, muitas vezes a gente se esquece de falar o que a gente quer, o que a gente quer atingir com a nossa carreira, né? E muitas vezes o que a gente escuta, eu quero ter sucesso. É ou não é? O que é sucesso para você? É atingir os objetivos que eu tenho profissionalmente, que eu já busco isso por meio de estudo, com a minha família também. Eu comprei agora um imóvel, então, para mim, já faz parte do meu sucesso. Já está balizando que você está tendo sucesso. Muito legal. E você? Acho que esse equilíbrio profissional e pessoal, fazer coisas que para mim tenham sentido, né? Ser feliz também profissionalmente nesse sentido e estar crescendo e me desenvolvendo para poder fazer um trabalho que possa transformar cada vez mais, né? Então, acho que tanto eu quanto os outros. Um trabalho com significado, com valor. Eu trabalho com investimento social, então, trabalhar, também crescer para poder ter mais influência, ter mais impacto com esse trabalho, né? Legal. Para muita gente, sucesso é chegar num cargo de presidência, num cargo de alto executivo, ou sucesso é ganhar muito bem, tá certo? Então, a primeira coisa que às vezes a gente tem que olhar é, tá bom, com a carreira que eu estou optando, o que vai ser sucesso para mim? E aí, quando a gente tem que olhar para o sucesso, a gente tem que pensar em conhecer os nossos objetivos, em ter clareza se os nossos objetivos não batem com os valores que a gente tem, com aquilo que é mais fundo, que faz sentido para nós. Às vezes, é ter alguém para admirar, que a gente sinta que tem sucesso, né? Esse dado me preocupa. A gente acabou de fazer uma pesquisa com mais de 40 mil jovens universitários, e 43% desses jovens universitários nós perguntamos: você tem alguém que você admira, um líder com o qual você admira e se identifica? 43% dos jovens brasileiros falaram não. Eu não tenho um líder com o qual eu me identifico. Um líder. Eu só não fiquei mais infeliz, Zé Luiz, porque 72% dos argentinos não têm um líder com o qual eles se identificam, 48% dos mexicanos e 47% dos colombianos. Mas, tirando a brincadeira, é alguma coisa que a gente tem que levar para as nossas casas e refletir. Por que que nós, não importa a idade, não estamos conseguindo trazer líderes com o qual os jovens possam se identificar, admirar, né? E até entender que valores esse líder tem, para que eu possa também olhar se eles batem com os meus. Entenda o que admira nessa pessoa e reconheça o que precisa fazer ou desenvolver para poder chegar nesse sucesso. E, como eu já falei, definir o que é sucesso para você. Nessa pesquisa que a gente desenvolve, a gente perguntou para os jovens o que é sucesso. E eu tenho certeza que, se eu perguntar aqui, vai bater muito próximo, né? Quem responderia que sucesso é fazer o que gosta? Levanta a mão. Olha aí, uma boa parte. Quem responderia que é equilíbrio entre a vida pessoal e profissional? Você já falou, você falou, né, sobre isso. A sensação de realização e de ter cumprido aquilo que desejava. Então, vocês veem, às vezes a gente fica falando, né, do jovem, que o jovem é tão diferente da gente, mas, no fundo, aquilo que a gente busca é muito parecido. Às vezes a gente só não para pensar nisso. Né? Ser reconhecido pelo meu trabalho, ser bem-sucedido financeiramente, é importante. Né? Eu acho que isso seria muito preocupante se fosse o principal, mas faz parte do composto. Aqui eu só achei engraçado que só 2% acham que sucesso tem a ver com liderança e orientação de pessoas. Né? Muitas vezes, para chegar lá, você automaticamente tem que estar focado em pessoas. E aí a gente perguntou o que é necessário para atingir o sucesso profissional, para conquistar esse sucesso. E 22% falou saber aproveitar as oportunidades que a vida nos oferece, fazer de novo o que gosta. Vocês viram? Apareceu em segundo lugar, em primeiro lugar, né, no slide anterior, do que é sucesso, e aqui, para conquistar o sucesso. Então, eu vou ter sucesso se eu vou trilhar algo que eu gosto, que tem a ver comigo. Ser persistente, fazer escolhas, abertura, estar aberto para novas mudanças, para corrigir os rumos, né, Zé Luiz? Retratar a nova carreira. Aí,
falando da você e a vida profissional, que é o segundo capítulo, né? E um professor da GV, que eu adoro, Renato Ferreira, ele disse o seguinte: um conselho que eu posso dar para todos os jovens que estão em início de carreira é calma, calma. Não queira pular nenhum degrau necessário na sua escala profissional. Ele posteriormente pode fazer falta. Vocês lembram que às vezes a gente tinha algumas matérias que a gente não entendia por que a gente estudava, né? Muitas vezes, quanto faz falta a sociologia, a própria psicologia, né? A gente odiava, né? Eu tinha algumas matérias, o que eu estou aprendendo aqui, né? Só que depois faz falta para a gente poder ter uma visão geral sobre aquilo que nós estamos construindo para a gente. O networking começa dentro da própria faculdade. Eu tenho certeza, quem aqui já arrumou um emprego porque continuou com amizade com um colega da escola? Olha só, o número de pessoas que, pelo networking que desenvolveu lá na escola, às vezes a gente fica pensando no networking grande, né? Networking é uma palavra que às vezes, né, parece tão distante. Onde eu vou arrumar o meu networking? Eu estava conversando com uma grande empresa que faz outplacement, a DBM, com o presidente da DBM, e o Cláudio estava me dizendo assim, uma vez eu estava conversando com um profissional e falei para ele, seu networking? Ele falou, eu não tenho networking. Como você não tem networking? Aqueles teus amigos de empresa ou de curso? Não, eu não me desliguei de todo mundo, eu não conheço ninguém e tal. Aí depois eles começaram, ele chegou um dia com o pé machucado, né? E aí ele perguntou, escuta, você machucou o pé, o que você fez? Né? Você caiu? Ele falou, não, eu estava jogando futebol e machuquei o pé. Aí ele falou, peraí, você joga futebol com frequência? Jogo. Com o mesmo grupo? É. Ele falou, isso não é networking? Você não tem lá pelo menos 11 com você no teu time? E, por coincidência, essa pessoa que dizia que não tinha networking arrumou um emprego. No dia que ele contou para aqueles colegas de futebol que ele estava procurando uma colocação, um dos colegas tinha uma colocação para ele. E, às vezes, a gente não percebe que isso começa, talvez até bem antes da universidade, mas na universidade, não só com os colegas, mas com os professores, com os coordenadores de curso. As atividades curriculares e extracurriculares podem te ajudar nas escolhas profissionais e no próprio processo seletivo, né? Muitas das coisas que, às vezes, vocês chegam para fazer no processo seletivo, vocês tiveram para desenvolver no dia a dia da classe. E, no passado, se falava muito de vai abrir portas para o mercado quem fez faculdade de primeira linha. Quem já escutou isso aqui, levanta a mão. Né, o quanto o peso do nome da faculdade pesa. Ele ainda pesa, mas já pesou muito mais. A gente, quando eu entrei no mercado de trabalho há 25 anos atrás, a coisa que mais se exigia era experiência profissional, tá certo? Teve a fase que experiência profissional, e era uma incoerência, né? Porque se ninguém desse uma chance para você, como é que você ia adquirir experiência profissional? Então, era muito duro. Depois a gente passou por uma fase aí, há 20 anos atrás, onde o que contava era o nome da tua instituição, da faculdade que você fazia. Então, o paradigma que se tinha no mercado é assim, se você fez uma faculdade de primeira linha, é porque você é inteligente. Estudou e entrou numa faculdade de primeira linha. Se você é inteligente, você é bom profissional. Vocês concordam com isso? Não, né? Não é verdade. Quer dizer, é óbvio que ser inteligente é bom, ter um conhecimento técnico apurado de uma boa escola é bom, mas isso não garante o teu sucesso profissional, né? Teve uma grande escola, né, que eles sempre eram super bem aprovados no processo seletivos e, de repente, começou a despencar a performance deles e eles começaram a ser reprovados nos grandes processos seletivos. E aí eu fui convidada para dar aula lá, dar uma aula especial, contar a verdade dos bastidores do processo seletivo e mostrar os índices de queda deles, né? E hoje eles têm um projeto lá dentro e o grande motivo era a arrogância que eles tinham por ser daquela faculdade. Então, os professores falavam para eles, vocês têm a carteira profissional carimbada, passaporte carimbado para a presidência. E aí, um dia, eles descobriram que aquilo não é verdade. E aí se desenvolveu um projeto lá chamado Baixando a Bola, que tem até hoje, Baixa a Bola. Né? Num deles, eu estava presente como palestrante e um aluno falou para um professor, mas, professor, não estou entendendo vocês virem aqui falar isso para mim. Eu, desde o primeiro dia de aula, escuto vocês dizendo que nós somos os melhores, que nós não sei o quê, agora só vem e diz isso. E o professor falou assim, a gente fala, não fala? Fala, trouxa de vocês que acreditam.
E aí ficou todo mundo assim, eu falei, agora vai dar pau aqui dentro, né? Mas na realidade o que o professor quis dizer é assim, claro que para um mestre, né, para um professor, é importante você dizer que você dá aula na melhor escola, que você tem os melhores alunos e valorizar isso. Só que isso passou de um ponto de ser a favor foi contra. E aí as empresas perceberam que só a garantia de uma faculdade de primeira linha não garantia o bom profissional. E aí a gente passou para uma outra etapa, que era a tal das competências comportamentais. Então você tem que ter iniciativa, garra, jogo de cintura, saber fazer análise, saber criticar, saber ter visão de negócios do cliente, visão holística do todo, né? Então a gente aí criou um perfil quase de super-homens para poder garantir que a empresa ia ter as melhores cabeças para poder ter o seu desenvolvimento. E aí ficamos nisso mais de 10, 15 anos. Aí se descobriu no mercado, e isso vale para todo mundo, que assim, não adianta ser inteligente, ser de faculdade de primeira linha, ter todas essas competências que eu comentei, se a gente não tiver aderente aos valores da organização. Se a língua que aquela organização fala não te toca o coração. Se as atitudes das pessoas daquela organização não são atitudes que têm a ver com você e com as tuas crenças. Então, hoje, a maior parte das empresas, ontem também... Alguém esteve aqui ontem na apresentação da Endeavor, teve aqui? Eles falaram isso muito forte. A primeira pergunta que eles fazem, eram empreendedores que estavam aqui, e um diretor de RH, um ex-diretor da Natura. Os dois comentaram a mesma coisa. A primeira pergunta que a gente vai fazer para vocês, seja por uma função de presidente ou de estagiário, é: quem é você? E que eles contaram que é muito interessante. Tem profissional que vira e fala assim, não estava preparado, me preparei para essa pergunta. A gente tem que se preparar para falar quem somos nós. Não onde a gente estudou, que empresas a gente trabalhou. Quem somos nós? Qual é a nossa história de vida? O que a gente traz na nossa bagagem? Eu digo sempre para os jovens, quando tem uma pergunta nas fichas de inscrição, normalmente, que é assim, você já teve uma experiência internacional? Se você teve, e o máximo que você consegue contar é que o Mickey Mouse é muito legal, não conta. Esconde que você teve essa experiência. Porque, quando a gente faz essa pergunta, a gente quer saber o que você trouxe na tua mala de volta. O que você trouxe a mais na tua bagagem? O que você aprendeu? Como é que você se virou lá sozinho, longe da sua família? Quer dizer, que experiência cultural você viveu? E hoje as empresas, pelo menos as melhores empresas de mercado, elas estão focadas em entender quem é você e estão dispostas, se você tem o perfil aderente àquilo que eles estão buscando de valores, elas estão dispostas, estão investindo milhões em desenvolver talvez as características que faltam em vocês, seja técnica, seja comportamental, mas já se descobriu que não adianta, se os valores não baterem, não adianta. Diga. Boa tarde, meu nome é Rita. Complementando o que você está comentando, é o que a maioria das grandes empresas hoje está olhando muito o candidato, as redes sociais. O que você anda postando, o que você anda colocando, justamente para identificar qual é o perfil, se ele vai ter essa aderência ou não junto com a empresa. Tem empresa fazendo isso. Eu sou contra, tá? Mas tem empresa fazendo isso. Eu acho que a gente, quando está numa rede social, eu me preocupo muito mais quando eu estou dentro de uma organização e a atitude que eu tomo nos comentários, no tipo de comentários que eu posto. Porque isso pode voltar contra mim, porque eu represento uma marca. Ou então evita de contar que você faz parte daquela empresa. Não conta. Agora, você tem que ser responsável pelos teus atos e que você, a partir do momento que você está numa organização, você representa aquela organização. Não dá para dizer que eu sou a Sofia Esteves e não sou da Companhia de Talentos ou da DM Recursos Humanos. As pessoas esperam uma postura de uma empresa de recursos humanos. Você quer falar? Agora, quando está no processo seletivo, eu acho que cada um também tem o direito de ter a sua vida privada e contar que foi na chopada. Não sei se está... pode passar o microfone para ele, por favor. Eu não sei se também cercear as pessoas na sua vida privada também está certo, e usar isso contra a pessoa, mas as empresas estão usando. Diga. Igual você comentou a respeito de estar falando a mesma linguagem que a empresa. Eu sou franqueado de uma determinada empresa e, às vezes, eu não aceito algumas coisas que a empresa manda para mim.
Eu adoro o que eu faço, gosto muito do que eu faço. O erro está em mim ou o quê? Você não aceita exatamente o quê? Deixa eu entender. Eu sou, que eu sou franqueado de uma determinada empresa. Uhum. E como franqueado, essa empresa, ela tem várias, impõe regras, e algumas parece que não é a mesma linguagem que eu estou falando, é bem difícil de compreender. O erro está em mim ou o quê? O que eu devo fazer? Tem que entender o que é essa linguagem que você está chamando. Se essa linguagem está ligada àquilo que você acredita, que você tem como crença, como valores, na parte ética, tudo mais, se isso não bater, não importa de quem tá errado, importa que vocês não podem continuar juntos. Porque senão você não vai conseguir desenvolver um bom trabalho e eles nunca vão estar satisfeitos com você. Então, você pode discordar de um ou outro ponto de vista e tudo mais, mas tem uma coluna central dorsal que você tem que partilhar. No meu caso, não são todas as opiniões. Algumas que tem coisas que é bem difícil de estar aceitando até. Mas a gente procura sempre estar fazendo porque é uma franquia, então a gente tem que cumprir também com as... Mas aí você não posta isso na rede social, não, né? Não, de então jeito tá nenhum. Então tá bom. Para mim é para mim é a melhor franquia do Brasil. Mesmo eu então não tá aceitando bom. algumas opiniões. Então, se você já tem isso, já tá bom. Vai lá e conversa. Você também tem o direito de falar as coisas que você não gosta, as coisas que você não acredita, e tentar ajudar a franqueadora, seja qual for, a revisitar esse ponto. Não precisa engolir, não falar nada. A gente tem a obrigação de dar o nosso ponto de vista, da forma correta, mas tem a obrigação de dar. O que mais? Aqui a gente falou das competências, né? Isso também serve para todo mundo. A gente pode perguntar, para saber se a gente tem desenvolvido as competências que o mercado busca. Então, eu falei algumas para vocês: trabalho em equipe, iniciativa, capacidade de análise. A gente pode perguntar isso ou para os nossos professores e colegas ou para os parentes. Quer dizer, o que desde a infância eu tenho de facilidade para fazer, que você enxerga que eu faço com facilidade? Quando você pensa em mim, qual é a primeira característica que vem à tua cabeça? Então, o folgado, ou estudioso, interessado, que está sempre pronto para ajudar? Qual é a primeira característica que as pessoas formam a nosso respeito? O que você pediria a minha ajuda para fazer e aquilo que você não pediria ajuda para fazer, né? A gente sabe bem, né? Eu sempre brinco com o primeiro aluno da classe, que normalmente o primeiro aluno da classe ele é super amigo na hora de levar o caderno para tirar xerox, ele é super amigo quando a gente precisa estudar alguma coisa ou fazer trabalho em equipe, mas normalmente a gente esquece dele na hora da chopada. Ou não é? Na hora da balada, a gente esquece. Eu acho que eu estou ficando velha, não existe mais chopada, né, Gil? Existe? Ah, então tá bom. Então tá bom. Por ele ser o primeiro aluno, ele acaba não indo na balada, ele acaba ficando em casa estudando, é diferente, nem convida ele. Isso é um paradigma? Isso é um paradigma. A gente criou, mas é mais ou menos isso. A gente tem ele numa outra esfera, né? Então, o que a gente gostaria de... O que você acha que eu mais gosto de passar meu tempo fazendo? Né? Uma pesquisa que a maior empresa no mundo fez sobre pesquisa de consumo, hábitos do consumidor e tudo mais, eles foram estudar os jovens hoje de 12, 13 anos. Sabe qual foi 97% das coisas que eles mais gostam de fazer? Dormir. Dormir, fiquei preocupada. Quais assuntos você gosta de ouvir a minha opinião? Qual a ideia ou opinião minha que você mais acha que me define bem? Quer dizer, aqui tem, eu vou deixar para vocês, depois tem as outras. Mas perguntas que a gente pode, com as pessoas muito próximas a gente. Se uma pessoa fala, você diz assim, vamos dizer que alguém fala assim para você, Sofia, você é teimosa. Eu digo, minha mãe me acha teimosa, mas eu não sou teimosa. Aí você pergunta para a tia, para o primo. Se 3 ou 4 falarem que você é teimoso, gente... Olha para si próprio, que deve ter... A tua autoimagem deve estar comprometida. E aí o mercado de trabalho, né? O Luiz Egino é um repórter, ele fez jornalismo, ele é editor do canal de TV da ESPN, de esportes. Ele falou o seguinte no livro: você vai passar quase metade dos próximos 40 anos trabalhando. Busque algo que, de fato, vá te fazer feliz. Se você acorda de manhã com o despertador apitando e pensa, droga, tenho que trabalhar, pare e recomece enquanto é tempo.
Só metade dos próximos 40, mas assim, se de verdade, algum momento da nossa carreira, a gente olhar e dizer assim, isso não está trazendo felicidade para a gente tem que... Às vezes eu pego muitos jovens, ou mesmo executivos lá, muito preocupados com aquilo que a gente quer saber, ou o perfil que a empresa quer ter para se adequar àquele perfil, ou dizer que tem aquele perfil que a empresa quer. Não adianta. Né? Eu sempre brinco que eu digo assim, você vai ser um ótimo ator da Globo, mas no dia seguinte que você entrar naquela empresa, se você enganou a empresa e você entrar naquela empresa como executivo, como gestor ou como liderado, eles vão exigir de você aquele perfil que você demonstrou ter na entrevista. E aí, gente, todo dia ter que vestir uma máscara para trabalhar deve ser muito chato. Eu, graças a Deus, nunca vivi isso, mas deve ser muito chato. Então, da importância de a gente também olhar para o mercado de trabalho e olhar para a gente mesmo e dizer o que traz, que ambiente que me traz felicidade, o que vai me fazer acordar feliz para ir trabalhar. Diga. Quando você fala de... meu nome é Marcelo. Quando você fala dessa máscara, não é nesse aspecto que as empresas vêm se apoiando nas redes sociais para tentar conhecer um pouco mais, além daquilo que a pessoa está vendendo numa entrevista? Eu acho que não. Eu acho que as empresas elas estão muito preocupadas hoje com a questão de valores mesmo, sabe? Se uma pessoa, a forma com que você faz uma crítica, ou se você coloca numa rede social que você usa drogas, tem muita gente que faz isso. Será que esse profissional pode ser um bom profissional para mim? Será que eu sei tudo sobre ele? Eu volto a dizer, eu não concordo com isso, né? Mas eu acho que as empresas elas têm hoje uma preocupação na entrevista, na etapa presencial, tanto que hoje aumenta mais o número de entrevistas que a gente faz. Quem aqui está procurando emprego ou procurou emprego há pouco tempo, levanta a mão. Quantas entrevistas vocês fizeram? Um monte. Porque o que acontece? Hoje as empresas têm tanta preocupação de tomar uma decisão errada que várias pessoas entrevistam para checar se todas elas chegam num consenso naquele perfil e naquele valor que está buscando. A rede social ela pode trazer isso, mas eu não sei o quanto é de verdade, na profundidade que tem que ser olhado. Tem que ser olhado o ser humano, tem que ser olhado aquela pessoa que está lá na tua frente, o que ela vai trazer. Agora, se a rede social dela também for o oposto dela, a pessoa é neurótica, né, no mínimo. Aí a gente perguntou o que vocês acham que as empresas esperam de um recém-formado. E aí, quem acha que comprometimento é em primeiro lugar, levanta a mão. Qual dessas características, vou fazer a pergunta diferente, qual dessas características que estão aí, comprometimento, capacidade de aprendizagem, espírito empreendedor, motivação, trabalho em equipe, foco em resultado, flexibilidade, maturidade, liderança, capacidade analítica, relacionamento interpessoal, autoconhecimento, ética e comunicação. Nossa, é muito, né, gente? Assusta de ver tudo isso, né? Qual dessas vocês acham que é a mais importante que as empresas buscam? A segunda? Capacidade de aprendizagem? Autoconhecimento? Flexibilidade? Vamos ver? A gente fez um levantamento de todos os processos seletivos que a gente conduziu no ano passado para saber qual era o perfil que o mercado mais estava buscando. E isso, gente, bate para o jovem e bate para o executivo, para o presidente também, tá? Trabalho em equipe, em primeiro lugar. Foco em resultado, em segundo lugar. Desculpa, capacidade analítica, em segundo lugar. Foco em resultado, em terceiro lugar. Liderança, capacidade de liderar pessoas e comunicação. Esses são os 5 itens mais procurados, mais valorizados pelo mercado de trabalho. Uma coisa? Só um pouquinho, deixa chegar o microfone aí. Esse posicionamento de ranking que você pôs dessa ordem foi obtida uma ordem real. Dentro de uma gama de 100%. Comprometimento, 25%, dentro de 100%, o que os jovens acreditavam que era melhor. E aí o outro é das empresas, 100%. Isso, 100% ficou nessa ordem. Ah, tá. Oi. Olá, meu nome é Roberta. Eu acho extremamente interessante esse ranking, porque assim,
como que eu vou ter trabalho em equipe sem comunicação? Né? Então, assim, há uns 6, 7 anos atrás, eu participei de vários processos de trainee, porque o meu foco naquela época, quando eu saí da faculdade, era ser trainee. Então, eu sempre chegava nos 45 do segundo tempo e era excluída. E eu ficava pensando, mas eu tenho alguma coisa de errado, não é possível. E aí eu cheguei à conclusão de que quem tinha algo de errado não era eu, era a avaliação. Às vezes, as empresas querem além para um primeiro emprego, para um trabalho de trainee. Então, acho que por você falou 2.000 pessoas para uma vaga e tal, às vezes é até isso. Mas para uma pessoa que está saindo para um primeiro emprego, não é querer demais? Junto e eu respondo junto. Posso complementar? Sinceramente, eu acho que a gente pensa muito isso, né? Mas a gente não tem que ter... Como é que eles esperam que a gente tenha experiência, se eles não dão, não sei o quê? Sinceramente, olhando pelo lado do profissional que eu sou, do que eu represento dentro da empresa, eu sou gerente administrativo da empresa. Sou novo pra caramba, a empresa é pequena. E eu vivo nesse meio tempo. Porque eu estou montando minha carreira profissional ainda, estou 3 anos na empresa, e, ao mesmo tempo, eu já estou gerindo pessoas. Então, a questão tem que haver, acho que um balanceamento entre os dois lados. A gente acaba tendo, não é o caso dela, mas acho que a gente acaba tendo um pouco de dó de nós mesmos, procurando, deixa eu entrar que eu resolvo tudo aí, eu posso mudar o mundo aí dentro da sua empresa, mas eu não tenho como provar. O mercado analisa isso. Você é procurado pelo quão importante, o quão raro você é no mercado, infelizmente. Você pode ser o melhor administrador que for, mas se tem 500.000 administradores, a empresa pode escolher. Não é questão de justiça, injustiça ou pelo processo seletivo. Eu acho que tem isso, mas tem... A colega quer falar também. Pega o microfone. O que eu percebo nas empresas, quando elas vão contratar jovens profissionais, quando fala ali trabalho em equipe, foco em resultado, eu acredito que é entendido pelas empresas que esse profissional ele não é experiente, mas o que é avaliado de fato é a predisposição, mediante os comportamentos que ele apresentou durante o período da faculdade, porque a carreira começa ali. Então, é a predisposição para a liderança. Ninguém espera que ele já tenha o perfil de liderança, mas se tem o DNA desenvolvido. Como é teu nome? Desculpa. Roberta. Quero te contar uma coisa, Roberta, que às vezes eu acho que a gente fala até pouco sobre isso. Muitas vezes, o jovem ele tem todo o perfil, só que a gente claramente percebe que ele vai ser infeliz dentro daquela empresa. Claramente percebe que a empresa não é a empresa mais adequada para a pessoa. E, às vezes, você recebe o não e fica com a sensação de que você tem alguma coisa de errado, mas, às vezes, não é. E, às vezes, por exemplo, uma das coisas que falam muito na Companhia de Talentos, vocês precisam dar feedback para a gente e tal. Uma das coisas que eu tenho questionado bastante, e a gente tem feito um estudo e tem desenvolvido uma metodologia muito cuidadosa para isso, que é o seguinte: vocês acham que iniciativa... Competência simples, todo mundo sabe o que é iniciativa, não sabe? Vocês acham que iniciativa por uma empresa que fabrica turbina de avião alemã, iniciativa é a mesma coisa do que iniciativa para o Google? Para um banco de investimento que está na mesa de operações o tempo inteiro? Então, também a gente tem que olhar se aquele perfil do que você diz, sou uma pessoa de iniciativa, essa iniciativa que você tem, ela é aderente a que tipo de perfil de empresa? Porque eu sempre falo, vocês imaginem um garoto, uma garota, ou um executivo que adora planejar, colocar em teste piloto antes de lançar um produto, gosta de seguir todos os passos certinho para ter a segurança para poder lançar aquele produto. Vocês imaginam uma pessoa dessa trabalhando no Google? Que coloca tudo em beta e depois vai ver se vira produto, se não vira, se não der certo, põe... Agora, imagina um jovem que gosta de fazer tudo... Primeiro eu vou colocar em beta lá no Google para depois ver o que dá. Trabalhando numa empresa de turbina de avião, vai dar certo? Alguém vai entrar num avião que está para ver se testar? Não, né? Então, tem essa questão. Às vezes, você tem um perfil e achar a empresa adequada, e isso eu acredito, né? A coisa de fala, né? Fala tanto de jovens talentos, perfil de talentos, estamos buscando os talentos. Eu sempre falo uma coisa, talento, na minha concepção, Sofia,
todo mundo é. Se achar o seu lugar. A minha faxineira, gente, ela limpa a minha casa daqui, ela é super organizada. Eu não sou. Eu não sou. Então, a importância de a gente poder entender o que é talento e o que é realidade de empresa para o que você busca. Então, você hoje também tem que fazer um trabalho muito grande, eu acho que a seleção é de mão dupla, de vocês também olharem e dizer assim, eu tenho que estudar essa empresa, eu tenho que entender se essa empresa tem a ver com aquilo que eu estou buscando, com aquilo que vai valorizar as mesmas coisas que eu valorizo. Uma pessoa que chega hoje numa entrevista na DM Executivos ou na Companhia de Talentos e não pergunta para os consultores quais são os objetivos da empresa, o que ela espera do meu trabalho, qual é o futuro dela, a gente já questiona se está querendo um emprego qualquer só para ganhar seu ganha-pão ou se de verdade está querendo desenvolver uma carreira. Sofia, isso. Bem no que você está colocando agora. Chega a ser até uma provocação. É importante a gente também identificar uma coisa. Como é que eu realmente sou? E dentro do trabalho que eu realizo, daquilo que eu gosto, já reunindo tudo que você colocou até agora, você chegar a uma conclusão. A empresa pode ser ótima, só que eu tenho uma característica. Pegando um exemplo pessoal. Eu assumi uma condição há anos atrás, que era a seguinte, eu era ótima dentro do que eu fazia, eu tinha chegado num topo, mas eu estava profundamente infeliz, porque eu descobri que eu tinha uma coisa chamada prazo de validade, era o meu ritmo, é o meu ritmo, é o meu timing pessoal em tudo. E eu tomei uma decisão, eu não quero mais tapete vermelho, eu adoro botar um salto, eu adoro um monte de coisa, só que eu estou ficando infeliz porque eu não me divirto mais com o que eu estou fazendo. Aí eu descobri e assumi uma coisa, que eu era muito melhor profissionalmente como pessoa, invertendo um pouco isso, quando eu trabalhava como consultoria, fazendo consultoria para as empresas dentro de projetos, porque o meu ritmo era a minha necessidade de busca, de pesquisa, eu nunca fui uma pessoa muito focada naquilo que é o tradicional, aquilo que é o que se espera. O meu timing era o seguinte, se eu estou feliz, eu estou bem, e eu rendia e rendo pra caramba. Eu assumi isso há 20 e tantos anos atrás, quando eu decidi deixar de lado um top, que todo mundo buscava, para ser feliz. Hoje, para mim, eu sou top como pessoa e sou como profissional, porque eu estou buscando, eu estou renovando. Então, é isso que faz muito sentido. Você ressignificou, né? Você ressignificou e foi buscar o que fazia sentido para você. E você que pode ser completamente diferente para ela, para tua colega. E é isso que, dentro do que você está colocando, que é importante você não perder essa questão dentro da tua ótica. Nós estamos permanentemente nos ressignificando, e quando a gente se dá essa abertura, a gente descobre em nós mesmos coisas incríveis. E é um dia de cada vez e tem uma continuidade. A carreira real é a da vida que a gente escolhe ter. Você fez essa decisão, foi difícil? Não, porque eu estava angustiada demais. Então, para mim, era muito mais fácil. Lógico, você vai mudar teu padrão financeiro, você vai mudar um monte de coisas. Você teve que abrir mão de algumas coisas. Mandei. Aliás, eu não só abri mão, como realmente eu joguei para o alto. Mas não foi uma atitude intempestiva, como muitas vezes as pessoas podem imaginar. Não. Foi uma decisão de você colocar o que realmente tinha um significado para você, o que de fato você quer fazer. E aí você assume, com todos os riscos. Você não acerta na primeira, dá patina, mas você tem uma coisa maior, que é uma perspectiva que você cria e que você renova. Mas precisa ter muita coragem, porque dá medo, né? Tem, e todo mundo fica contra. Você não tem plateia, não espere. Na medida que as coisas acontecem, podem aparecer agregados, mas poucos repetem. Você não é um exemplo muito bem citado. Olha para ela, vê o que ela fez. Se você achar que vale a pena, faz. Mas é aquilo que você está colocando. É isso mesmo. São escolhas. Não estão nem certas nem erradas. Não, tem que haver com você. Diversidade. Porque, no final do dia, quem tem que ir para a cama com você é você mesmo. Quem paga as contas quem vai também pro travesseiro, quem vai para o travesseiro é você com você mesmo. Então, é uma decisão importante e corajosa de se ter.
A gente também não está no mundo sozinho, né? Olha uma frase de Fernando Pessoa que fala: qualquer indivíduo é ao mesmo tempo indivíduo e humano. A gente difere de todos os outros e, ao mesmo tempo, se parece com todos os outros. Então, tem coisas que a gente partilha igual e tem coisas que nós somos muito diferentes e únicos. E que, se a gente não tem a clareza de que a gente tem que respeitar aqueles nossos momentos únicos, a gente acaba, de novo, caindo numa armadilha da vida. E aí, para que as empresas possam atrair e reter os jovens e, ao mesmo tempo, aproveitar todo o seu potencial, é importante. Isso é um material que sai até aqui na HSM Management, na revista, que fala, olha que interessante, nós, né, as empresas, quem está aqui do outro lado, você falou que hoje está montando, desculpa, como é teu nome? Wagner, você está montando a tua equipe, né? Então, olha que importante, hoje a gente tem que repensar o nosso papel de autoridade. Porque foi-se o tempo onde ser líder era ter as respostas para tudo, era poder dar o caminho. Hoje, muitas vezes, o líder é o aluno e o jovem é o professor, porque ele também tem muita coisa para ensinar para a gente e tem que ser ouvido. Ser o facilitador, oferecer coaching, feedback constante. É só através do nosso feedback verdadeiro, sincero, que a gente vai poder orientar as pessoas se elas estão no caminho certo ou não. Se a gente não está o tempo inteiro próximo, não esperar a cada 6 meses ou 1 ano a avaliação de desempenho, está perto. Então, os nossos liderados têm a necessidade de ouvir da gente os caminhos e, ao mesmo tempo, a gente tem que dar abertura para eles poderem fazer do jeito deles, fazerem de um jeito diferente para trazer inovação para as nossas empresas. Muitas vezes a gente não consegue a inovação porque a gente não dá o espaço para elas acontecerem. As empresas estão tendo que redesenhar suas estratégias de recrutamento para olhar de verdade, cuidar também da relação de longo prazo, dos processos de retenção, redesenhar todo o plano de desenvolvimento, de capacitação, de treinamento das pessoas, para o tempo inteiro todos os lados estarem conectados no aprendizado contínuo e não estagnar, porque a empresa que hoje fica estagnada, fica para trás, perde mercado, né? Tirar proveito das redes sociais, a gente falou aí de redes sociais, não proibir as redes sociais, em vez disso, redefinir os processos de gestão e layout do escritório para facilitar o trabalho colaborativo. Hoje, quem gosta de trabalhar sozinho ou quem gosta de trabalhar num ambiente que você não pode ser você mesmo? É ou não é? Então, graças a Deus, eu acho que a maior parte das empresas já perceberam da importância de fazer isso. Não adianta ficar proibindo, colocar normas e diretrizes. Adianta a gente poder engajar as pessoas no objetivo comum, porque aí todo mundo vai falar a mesma língua e vai fazer o que é pertinente para aquela realidade daquela empresa. Redesenhar a estratégia de retenção, fomentar as relações de longo prazo e também entender por que os funcionários, às vezes, têm que deixar a empresa. E liderar o poder dos jovens, quer dizer, escutá-los, não só dos jovens, de todos nós. Hoje, um bom líder é aquele, principalmente, que tem escuta, que sabe eu concordava para poder chegar onde eu cheguei. E quanto é prazeroso quando você olha a tua trilha, olha para trás e vê que você construiu coisas sólidas para você mesmo. Vocês concordam com isso? Alguém já mudou de emprego porque os valores estava questionando os valores da empresa? Já, Zé Luiz? Conta para a gente. Traumatizante. A empresa queria que você fizesse alguma coisa que você não concordava. E o problema maior é quando você vê que é uma multinacional que você admira e tudo e que você tem que... não dá para jogar, não dá para negociar o que se quer que faça, não está de acordo com... Na área que eu atuo é forte esse problema, porque é tecnologia. Então, às vezes, o valor da tecnologia você tem que discutir até onde você vai. E, para alguém, o valor vamos dizer assim, você associar isso daí a uma coisa de legal ou não legal, vai esse lado você mexeu no teu valor pessoal. Então, verdade. Vamos dizer assim, você não concorda com a pirataria. E a coisa, às vezes, não dá. Aí você não consegue conviver. É melhor sair, né? É melhor sair. Legal, obrigada. Ela queria falar. Não, é bem parecido com o que ele falou, e um outro ponto, fazendo ainda uma analogia com o que ela falou sobre os processos de trainee, o quanto é importante também para nós, como profissionais, essa análise também de pensar e repensar, e analisar e procurar estudar a empresa antes de entrar nela. Porque depois que você entra,
numa multinacional, admirado, e você não faz ideia do que às vezes pode acontecer ali dentro, mas você já foi. Você saiu de uma outra empresa, você foi ranteado, fizeram uma proposta linda para você e você foi. Quando você chega lá com menos de 60 dias, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Se iludiu, né? E por uma questão de valores, assim, olha, isso é a responsabilidade que nós temos que ter com nós mesmos em relação a esse assunto é enorme, porque pode causar um estrago muito grande. Se a gente não tiver uma carreira muito bem estabelecida para você conseguir dizer assim, olha, não quero, não vou ficar aqui, e ter segurança para fazer isso, porque você já tem o seu plano B, a sua carreira está totalmente planejada para esse tipo de imprevisto. Se não for assim, você corre o risco de ficar semear numa casa para habitar nela infeliz depois. E você só vai saber tomar essa decisão se você se conhecer bem, se você saber de verdade o que tem importância para você, né? Eu acho que, assim, de tudo que eu posso falar para vocês aqui, acho que talvez a maior contribuição que eu possa dar é assim: a gente tem que sair, às vezes, do papel da prateleira, de ficar lá como um produto para ser escolhido por uma empresa. A gente tem que estar no papel ativo de nós termos uma empresa para comprar. Se essa empresa serve para ir para dentro da nossa casa, serve para ir para dentro das nossas vidas. Arbitrado para as empresas decidirem o que querem fazer com as nossas carreiras. Nós temos que ter domínio da situação, efetivamente. E isso é tomar domínio da gente mesmo. Não deixar a gente na mão do outro, né? Nem pela moda do que os nossos amigos ou a nossa família acham que é legal, e nem pelas empresas. É da gente, é uma responsabilidade intransferível, indelegável, eu digo. Sofia, Opa. você gostou quando, alguns anos atrás, apareceu um termo que eu ainda hoje uso bastante, chamado Eu-SA? Eu-SA. Eu acho que o duro é a gente explicar isso para o jovem, como é que ele administra o Eu-SA. Não é só o Porque jovem, deveria não. ser o eu Não é limitado só no jovem, começo, não. né? Você deveria evoluir como empresa também, né? É. Você começa com o eu ME, depois o eu limitada, e depois você vai chegar no Eu-SA. SA. Porque tem Com um total conceito de domínio empresa de por trás e dessa fazendo história. uma governança corporativa disso tudo, né? Perfeito, é exatamente isso. Legal. E aí, então, você e sua carreira, né? O que é importante é priorizar e potencializar os talentos e as competências que a gente já tem, quer dizer, é valorizar aquilo que a gente já desenvolveu de fato, é reconhecer quais são as competências que eu ainda preciso aperfeiçoar, que para mim é importante ter e que eu preciso ainda correr atrás, porque não está no nível que eu estou buscando para mim, ou que o mercado também necessita. Tenha métricas, né? Tenha clareza que você está no caminho certo, né? Que você está na direção dos seus objetivos. Quer dizer, ache maneiras de mensurar se você está indo pelo caminho certo. Liste os recursos necessários. Quer dizer, tenho que fazer cursos, às vezes, por exemplo, dar um exemplo para vocês. Tem pessoas que são tímidas, tem pessoas que não gostam de falar em público. Só que morrem de vontade de trabalhar em marketing, tem toda uma criatividade desenvolvida e tudo mais. Só que precisa, por exemplo, às vezes, fazer um curso de teatro, fazer um curso de comunicação, alguma coisa que ajude nessa exposição, fazer terapia para saber desenvolver essa habilidade, essa timidez, até onde vai, se é alguma coisa que eu posso mudar ou não. Quer dizer, a importância de a gente poder mensurar isso, listar aquilo que a gente precisa para desenvolver e correr atrás. E, muitas vezes, ter a flexibilidade de se adaptar ao novo plano, né? Como a colega que falou, que mudou, como o Zé Luiz falou. Às vezes, a gente tem que parar e falar, opa, a rota está errada, deixa eu redirecionar o meu carrinho. E aí, resumindo um pouco disso que a gente falou, a empresa ela tem um papel muito importante no nosso desenvolvimento. Ela tem a responsabilidade de fazer o desenvolvimento e a gestão de todo o grupo de trabalho daquela organização. Mas quem tem que ter a responsabilidade e a gestão do desenvolvimento individual e da nossa carreira somos nós, só nós mesmos, só nós indivíduos, só nós SA, né, que somos responsáveis por isso. A gente não pode ficar esperando que a empresa vá fazer isso por nós. A empresa ela pode ajudar, às vezes, patrocinar um curso, às vezes, te colocar num programa de desenvolvimento ou num programa de coaching, mas quem tem que saber que caminhos são esses somos nós. E aí, para encerrar e poder ter um tempinho para perguntas, é uma frase que eu gosto muito da Clarice Lispector, que é: as pessoas mais felizes não têm as melhores coisas. Elas sabem fazer o melhor das oportunidades que aparecem nos seus caminhos.
Vocês acham, vocês concordam com essa frase da Clarice? A gente tem, acima de tudo, eu falo sempre uma frase que é assim, acredite no seu talento, né? Porque se você não acreditar em você mesmo, ninguém vai acreditar, né? Eu disse para vocês no início que eu podia até compartilhar com vocês um pouquinho da minha carreira. Eu tinha tudo para não ser nada na vida. Tudo. Eu era muito, muito pobre. Eu tinha uma calça para ir para a faculdade. Eu sou filha de imigrantes, meu pai é português, minha mãe é italiana, que vieram depois da Segunda Grande Guerra Mundial sem chegar a concluir o curso fundamental. Eram comerciantes, então tinham uma realidade de vida super dura para correr atrás das coisas, porque o sonho deles qual era? Era formar os 3 filhos. Né? Eu sou a caçula dos 3 filhos. Meu irmão fez economia, minha irmã fez medicina. E aí eu fui fazer psicologia, gente, quase a casa veio abaixo. Né? Eu escutei coisas do tipo, coitada, vamos ter que sustentar ela para o resto da vida, ela só vai cuidar de loucos, porque há 25 anos atrás, quando eu me formei, não tinha um mercado para psicólogo tão grande quanto tinha isso. Né? Não fiz uma faculdade de primeira linha, como era conceituado quando eu entrei no mercado de trabalho, não falava inglês. Né? Então, eu tinha 2 alternativas. Ou eu olhava para tudo isso e dizia assim, eu vou ser faxineira de shopping center, não vou conseguir ser nada. Ou eu ia pegar aquilo que eu tinha de positivo, que era a minha garra, a minha determinação, e lutar para ter um lugar no mundo. Um dia eu fiquei sabendo que existia uma tal de consultoria de recursos humanos que fazia outplacement, que ajudava os executivos a se recolocarem no mercado de trabalho. Eu não sabia nem que psicóloga podia trabalhar nessa área. Né? Às vezes a gente sai bem informado da faculdade, mas mal informado sobre as nossas oportunidades de carreira. Né? E aí comecei a estudar um pouco o que isso significava. Tudo mais. Um dia peguei o telefone, liguei para uma empresa que eu vi no jornal, uma publicidade de uma consultoria de RH, liguei e falei assim, bom dia, meu nome é Sofia, tenho 23 anos, um alto potencial a ser desenvolvido, vocês não querem me dar uma chance? Aí a recepcionista que atendeu o telefone riu. Falou, 1 minuto que eu vou ver se tem a vaga aqui, eu não sei, e me passou para um cara que eu não sabia quem era, eu repeti o meu discursinho básico, né, que eu tinha muito talento e precisava de alguém que me desse uma oportunidade. Ele virou para mim e disse assim, você tem pretensão salarial? Eu falei, não, eu estou pagando para quem me dá uma chance, eu preciso começar a trabalhar. Eu e minha única calça, né? Eu e minha única calça estávamos pagando para quem deixasse a gente começar a trabalhar. Aí ele riu também e falou, olha, me manda teu currículo, era até relativamente perto da casa dos meus pais. Mandei o currículo, eles me chamaram 2 dias depois para fazer uma entrevista, pegaram meu currículo, aí eu liguei para uma amiga minha que já trabalhava em consultoria de recursos humanos, falei, olha, liguei lá na empresa, falei com um cara, ela falou, como era o nome do cara? Falei, Rui, ela falou, era o dono da empresa. Falei, ai, meu Deus, né? Aí o sócio dele foi me entrevistar, pegou meu currículo pelas pontas, assim, e disse assim, olha, eu não sei se nós vamos te contratar, porque nós acabamos de contratar uma pessoa da USP com 5 anos de experiência na nossa área, inglês fluente. Aí eu fiquei com tanta raiva, ele tinha me dado já um chá de cadeira de 1h30, eu virei e falei assim, parabéns, posso ir embora? Aí ele tomou um susto, olhou para mim e falou, como assim? Eu falei assim, você já arrumou a pessoa que você precisa? Parabéns, eu preciso começar a trabalhar. Eu não tenho tempo para perder, eu posso ir embora para arrumar um emprego? Aí ele ficou meio sem graça, me perguntou mais algumas coisas, tal, e 2 dias depois ele me ligou e disse assim, olha, nós pensamos aqui, e já que você diz que você tem esse talento todo, a gente resolveu te dar uma chance. Então, a gente quer propor para você começar a trabalhar aqui como assistente de consultoria. E se você for tão boa mesmo, daqui a uns 3 ou 4 anos, daqui a uns 3 ou 4 meses, a gente passa para consultora, senão você vai ficando como assistentezinha. Eu falei, aham. Qual o salário? Ele, em dinheiro de hoje, quanto é o salário mínimo? 500, alguma coisa. Ele me ofereceu uns R$400. Ele me ofereceu menos que o salário mínimo, eu já era psicóloga formada. Aí eu pensei comigo mesma, só tenho 2 alternativas. Na vida, a gente sempre tem 2 alternativas, né? Ou chorar ou ir para a guerra. Falei, ou eu mando ele a merda, né? Falando português claro, ou eu vou mostrar para ele quem eu sou. E respirei fundo e falei para ele, quando eu começo? Segunda-feira, isso era uma quinta, na segunda eu comecei, e eu comecei, assim, ele tinha despertado uma outra competência minha, que era assim, não pisa no meu pé, né? Que eu vou mostrar
Agora que eu vou, né? Eu agradeço muito a Deus. Ele, infelizmente, já faleceu, é uma pessoa que eu amei muito na vida, que me ensinou muito, mas eu fui lá e comecei que eu tinha que provar para mim mesmo e para todo mundo lá que eu tinha competência. Em 15 dias, eu tive uma oportunidade de assumir um projeto de consultoria. Em 6 meses, eu era consultora sênior, em 1 ano, eu era gerente da divisão, e em 1 ano e meio, 2 anos, eu já tinha a minha empresa. Né? E aquela moça perdeu o emprego. Depois de 6 meses, ela saiu. Mas o que eu estou querendo contar isso para vocês? Assim, eu fiz. Eu fui atrás daquilo que fazia sentido para mim. Eu fui atrás das minhas crenças. Eu fui atrás de uma coisa que, assim, adiantava me dizerem que só tinha louco para cuidar, que quem era psicóloga não ia ter chance de mercado. Então, a gente vai atrás, e depende de nós só. É isso que eu quero falar. A nossa carreira é da nossa responsabilidade. A nossa felicidade é da nossa responsabilidade. Talvez um monte de gente que tenha trilhado o mesmo caminho que eu não foi feliz. Né? Hoje eu tenho a oportunidade de saber que eu faço diferença, que eu tenho 200 pessoas num sonho que é meu, no grupo do MRH, sonhando o mesmo sonho de a gente fazer um Brasil melhor, de poder respeitar as pessoas no processo seletivo, de poder saber do impacto que as nossas atividades têm na vida das pessoas. Então, saber que hoje a gente pode compartilhar disso e fazer diferença é super importante. Isso é o que significa sucesso para mim. E cada um tem que saber isso para si. Não tem nem certo nem errado. Tem o que faz sentido para nós. Então, o que eu queria desejar para todos vocês é que vocês fossem muito felizes na carreira de vocês, que vocês fossem muito felizes também na vida pessoal de vocês, porque uma coisa não vive sem a outra. A gente não consegue ser feliz mais ou menos, a gente tem que ser feliz no todo como seres humanos, e que vocês sejam tão felizes como eu sou. Muito, muito obrigada por terem me vindo me ouvir.